Good evening, everybody. Mainly, good evening, Tiago and Davi. Thanks for coming, guys. I'm happy to have you two here. Unfortunately, we have like almost other 10 students who are not uh, who have not been able to show up for this class. But anyhow, we are gonna proceed, and I'm very glad to have you guys here. Okay, thanks, Tiago, and thanks, Davi. Okay, teacher. All We right. we 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 come together. All right, we are together. Thank you so much. Okay, guys, now today we're going to talk about some very fascinating stuff. And you may look at me and say, come on, Luis, every night you say that. Every single time we meet, you tell us that we are going to learn something very amazing. I know, yeah, it happens a lot. But it turns out that these things are actually, in my opinion, extremely interesting, right? So I think you're gonna like it, okay? So far in our class, we have discussed cognitive biases, we have discussed heuristics, all the aspects of individual decision making, individual behavior. We talked a little bit about nudge, sludge, and we also consider the prospect theory, which is a fascinating theory and which has rendered to Daniel Kahneman and Amos Tversky. These two guys got a Nobel Prize in economics for that theory. And not only that, they ended up publishing the most cited paper in the history of economics. Eles acabaram publicando o artigo mais citado, mais referenciado, a, a que mais se faz alusão na história da economia. All right, so that was the individual behavior part of our course. Now, over the last 2 or 3 weeks, we have discussed group behavior, but in kind of a very specific kind of group. We were talking about organizational behavior, how people behave together in very specific settings when they are part of a company or maybe the government or maybe some kind of agency, right? When people work together, they develop certain behaviors. They end up assuming as standard, as correct, and as normal behaviors that if you take those out of the company, you may get surprised. You know, sometimes people will do stuff at work that they would not do in their family with their neighbors, for example, right? So, so we talk a little bit about organizational behavior, and we wanted to emphasize a few stuff, a few things. We talked a little bit about ethical and unethical behavior in organizations. We also discussed sustainability and how individual people, an individual person, or groups of people may react and not accept sustainable initiatives, a sustainable transformation of business. On the other hand, how many other people will actually uh, put pressure on organizations towards achieving sustainable goals. So we talked a little bit about sustainability and how this have affected the minds, the mentality of leaders, of business people, and sometimes of uh, common fella, any other work. All right. And we also discussed the garbage can model of organizational behavior. That was kind of the beginning of all because I wanted to kind of shock you, to give you this very uh,
strange look at how companies operate sometimes, right? So in garbage can model of organizational behavior, we said that sometimes people have so different preferences that they end up not agreeing about many things. And one of the other things that they don't agree is about how to do stuff, how to conduct business, how to operate machines, or even how to choose this or that technology. So you have some sort of divergence in a single organization about how to do things. And we would also have irregular or um, how do you say that? Variable participation. Sometimes people show up, sometimes people don't. Sometimes people show up and they engage in discussions with the most important topics. They have they position themselves regarding to some issues, and some other time they just show up, if that much. Sometimes people feel like they are not there. So participation is variable. So if you have these three conditions, organizations may end up not solving problems, not doing much, and eventually, if that persists, that could be the end of the organization. But as we said, we were not only talking about bad companies or bad organizations or poorly managed organizations. We were talking about things that can happen in any organization at least part of the time. All right, so that was group behavior, but more specifically organizational behavior. And now we are finally getting to the larger picture. Now we can have this overview of society, and we're going to talk a little bit about that as we discussed how people think socially. Think about this, how people think together. We have this impression that our brain is disconnected from others people or the people's brains, right? You make your choices, you evaluate the weights, and you make, I don't know, some, you have your own opinion. But it turns out that what happens around us deeply affect affects us, right? So, and there's one specific issue we want to discuss here, which is prejudice, discrimination. So this is a hot topic. We're going to talk about interesting stuff, but very today business. Our society has still to succeed in overcoming the challenges brought by prejudice and discrimination. Okay? If you have any doubt about that, well, check again what happens with black people, check again what happens with women in the job market, check again what happens when police shows up at any place. If he finds someone that is white, if he finds someone that is black, how different is their approach to any sort of situation, right? And it's not only in Brazil, it is in the United States, and unfortunately, this is a global problem. You can find the same problem in Russia, in Africa, or even in Europe. Okay? All right, so enough with this introduction. Let's start talking about this. And let's start with a couple of questions. The first one is this: how bad is prejudice and discrimination in Brazil compared to what we know of other countries?
What do you say, Thiago? What do you think, David? Do you think we have like an as aggressive sort of prejudice as other places, or do you think this is just the same? Is it worse or better than what happens in other places? Mas eu acho assim, eu acho que as características elas se modificam, né, de país para país, assim. No geral, talvez o impacto possa parecer ser muito semelhante do ponto de vista individual, né, de quem sofre, mas acho que as características elas são muito, elas tendem a ser um pouco diferentes de país para país. Assim. No nosso eu percebo indo para o lado do racismo, enfim, forma de discriminação e tal, muito estrutural, né? As coisas são muito estruturais aqui, assim. Então, dentro de uma estrutura mesmo social, de educação, enfim, comportamento. Então, é uma estrutura muito enraizada. Eu não sei exatamente em outros países, assim, eu percebo nos Estados Unidos também tem muito isso, né? Uma estrutura também que vem ali histórica, né? Talvez com uma parcela de luta diferente do que a gente passou por aqui, mas, enfim, me parece ser também uma estrutura muito parecida. Aí nos outros países já realmente existe as suas peculiaridades. É verdade. E aí isso só num aspecto, né, de um tipo de discriminação, né? E aí se você for ampliar isso para os outros diversos tipos das minorias, enfim, é bem complexo o assunto, acredito eu. Legal, legal. Gostei das suas reflexões, Thiago. Você se lembra de uma música que tinha do Titãs, uns tempos atrás, que falava assim: miséria é miséria em qualquer canto, riquezas são diferenças. Mas aqui a gente está discordando, né? A gente considera que existem diferentes tipos de miséria. E a miséria do racismo, a miséria do preconceito, ela acaba tendo características um pouco distintas em diferentes lugares. É um bom argumento. I want to remind you guys that in Brazil, we have a sort of prejudice and discrimination much more related to social status than with the color of the skin, right? So if someone is black, but he is dressed in a very nice suit and he's driving a good car, you're gonna look at that guy and say, "No, that's a nice fellow. You know, it's a good guy. Yeah, I want to talk to him." And people respect money. That's a little bit true in every place, but I think here, since we have so many colors, we don't have only black and white. We have a little bit more black, a little bit more white. And there's a joke, a funny story I want to tell you that I lived in the United States for 7 years, and I had friends, American friends there. And at some point, we were talking about prejudice and discrimination in Brazil. And as we were talking, I told people saying, "Look, in Brazil, I am white. No, here I am a Latino, and I'm kind of a minority. But in Brazil, I am white." And I would explain something else, and the guy said, "What?" I said, "Yeah, I am white in Brazil." And he couldn't stop laughing. He was like, "What? You white?" And I said, "Yeah." He said, "No, man, you're not white. Come on, you're teasing me. Come on, is it true?" And I had to convince him that for Brazilian standards, I was white, right? I was not some sort of in the middle as I was considered there. So I mean, I think that there's deeply rooted causes to prejudice, but we have this feature, this unfortunate history in common with the United States, which is slavery, right? We still have a legacy of slavery, and this is deeply rooted
in our society. Tem raízes profundas na nossa sociedade e, de alguma forma, essas coisas se reproduzem de geração para geração. All right, this is what we're talking about. How can you be born in, I don't know, 2005, 2004, maybe 1998? How can you be born 20 years ago and start thinking some of your arguments are pretty much developed 200 years ago? Como é que uma pessoa nasce e adere, incorpora algumas formas de pensar que foram desenvolvidas há 250 anos atrás? It's amazing, right? So how is that? How does this contagious happen? How you have this kind of effect that you transmit some sort of behavior, some sort of knowledge, some sort of perception of reality, they become shared with you. Como é que as pessoas compartilham visões sem muitas vezes obrigar, sem muitas vezes explicitamente impor? All right, so this is the topic of today. It's how people think socially. There's one good way to see that. It's about fashion, a moda. But I'm not only talking about how people dress. I'm also talking about how people cut their hair, how people use or cut off their beard, right? If you go back to the 70s, for example, if you watch one of those games in a World Cup by 78 or something like that, você assistiu os jogos da Copa do Mundo de 1978, every single player had a beard and had long hair. Todos os jogadores de qualquer lugar do mundo tinham uma grande prevalência de pessoas barbadas e usando cabelo comprido. And then you move and you watch a new soccer game in 2002 and lots of people shave their head. Why would someone shave completely off all his or her head and think that is cool? So how these things get social, get collective? Is it a one person's option and everyone now think that's cool? How these things happen, right? So this is part of what we're talking here. We're talking about how people think socially. We are deeply affected by what people think, and it's hard to think differently. É muito difícil a gente pensar diferentemente. All right, so the first, reflection, the first question was this, about how bad prejudice in Brazil is compared with other countries. But we could go to a second question and say, do you think prejudice and discrimination has anything to do with Adam Smith? Well, Adam Smith is the father of economics, right? The guy who wrote The Wealth of Nations, A Riqueza das Nações. Adam Smith, o criador, o pai da economia. Será que esse cara tem alguma coisa a dizer sobre preconceito, discriminação? Acontece que tem. Mas vamos chegar lá. Most of us remember Adam Smith for being the writer, the author of The Wealth of Nations, A Riqueza das Nações. A book which actually was named the Cause and Nature, an investigation about the cause and nature of the wealth of nations. Uma investigação sobre a causa e a natureza da riqueza das nações. But it was too long a title. O título era longo demais. And then they shortened it. As time goes, people start calling the book simply
the wealth of nations, right? A riqueza das nações. Okay, so let's take a little bit of this book. Let's go back and read this book. By the way, if you have not read this book, you should try. Se você nunca leu A Riqueza das Nações, você vai se espantar a primeira vez que ler. Primeiro, que é um livro escrito em 1776. E, apesar disso, é um livro com o qual você consegue relacionar, entender. Ele é bastante claro em grande parte das suas passagens. Let's have a look at this, okay? The first expression here, the first phrase we got here. It is not from the benevolence of the brewer or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest. Não é pela benevolência do cervejeiro ou do padeiro que nós aguardamos por um bom jantar, mas pela alto interesse, o interesse próprio deles em servi-lo bem. All right, so this is how he explains why this market economy, capitalism, market economy or capitalism, how it works. As pessoas não fazem bem ao outro porque são boazinhas. Elas fazem um bem ao outro porque elas estão defendendo seus próprios interesses. All right, so this sounds like a pretty much standard economics analysis, right? Okay, let's keep going. The second one. The most abundant mines, either of the precious metals or of the precious stones, could add little to the wealth of the world. As minas mais abundantes, seja de metais preciosos ou de pedras preciosas, na verdade adicionam muito pouco à riqueza das nações. Wow! Wait, is that true? Yeah, come on, it is true. We know that the wealth of people, the wealth of nation, come from work, capital, investment, and work, right? The factories, the specialization of labor, how some people will perform part of the task, other people will, who are better at doing something else, they will perform the other part of the tasks, and how we put a lot of money in form of equipment so that our efforts, human efforts, will be multiplied, and this thing gets a cumulative effect, right? Okay, so here he's trying to explain what exactly is a wealthy nation, right? He's saying, look, king or queen, please don't get all your money and buy precious stones or precious metals. This will not make your kingdom richer. You have to apply that resource into business, into factories, and into specialized work, right? So, okay. Still, this is pretty much standard economics. So I don't see anything here even remotely related to prejudice and discrimination. Até aqui eu não estou vendo nada nem remotamente associável a preconceito e discriminação. Just to make sure, let's check the third one. The third expression comes like this. It is the interest of every man to live as much as at his ease as he can. And if his emoluments are to be precisely the same, whether he does or does not perform some very, very laborious study, it is certainly his interest either to neglect it altogether or to perform it in a careless and slovenly manner. Então, é do interesse de uma pessoa viver de uma maneira mais sossegada possível. E se os seus rendimentos fossem os mesmos, independente de ele trabalhar de uma maneira muito dura em atividades exaustivas ou simplesmente ficar fazendo nada,
Então é bem provável que ele negligenciasse qualquer atividade ou, no mínimo, as desempenhasse de maneira descuidada e completamente preguiçosa. Okay, so he's talking about people pursuing their own self-interest. It sounds like the Homo economicus, right? The rationality, the pure rationality, a man is only worried about himself and his own benefits, right? So that's what it sounds so far. Well, it turns out that this is not the only book that Adam Smith has written. And now we're going to have a second book. The second book that we have here, check out the name of this book. The Theory of Moral Sentiments. Many people don't even know that Adam Smith was also the author of this book. So they don't know exactly where this sort of liberalism was ending if they only read The Wealth of Nations, right? Okay, so now let's have a look at this second book. Some parts of the book so we can have a feeling of what this guy is talking about. How selfish soever men may be supposed, there are evidently some principles in his nature which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it. Okay, so what is this? Independente de o quanto egoísta um homem possa ser admitido, né, possa acreditar que um homem seja, existem alguns princípios na sua natureza bastante evidentes que o tornam interessados na sorte dos outros e até de considerar a felicidade dos outros como necessárias para ele, ainda que ele não tenha nenhum ganho pessoal ao vê-lo, senão ao vê-lo, além de vê-lo. Ele não tem nenhum ganho além de perceber aquilo. Now, here this guy is talking about empathy, our ability to feel the pain of someone else, or to feel happy when you see someone happy. Que ele está se referindo à empatia. So this book is very much a treaty about empathy. Esse livro é basicamente um tratado sobre a empatia, a capacidade de uma pessoa de se colocar na posição do outro e sentir suas dores ou ficar feliz com suas felicidades. Okay, let's have this second part here. Man naturally desires not only to be loved, but to be lovely. Os homens naturalmente desejam não apenas serem amados, como serem amáveis. Oh, wait, this doesn't sound like Adam Smith. This doesn't sound like traditional economics, right? It sounds much more like behavioral economics. We are talking about psychology here. So sometimes people look at me and say, Luis, are you still an economist? Because all you talk about is psychology. Às vezes as pessoas me olham e falam assim, Luiz, você ainda é economista? Porque o tempo todo só fica falando de psicologia, aspectos psicológicos. And I think that's a compliment. Eu acho que aquilo é um elogio para mim. Well, if you are a good economist, you have to know a little bit about psychology, right? Se você for um bom economista, é necessário que você saiba um pouquinho de psicologia. Então, como é que você vai falar o que as pessoas fazem ou não fazem? All right, just to finish here, this last part saying, this disposition to admire and almost to worship the rich and the powerful, and to despise or at least to neglect persons of poor and mean condition, though necessary both to establish and to maintain the distinction of ranks and the order of society, is at the same time the great and most universal cause of the corruption of our moral sentiments. Essa disposição em admirar
de quase adorar os ricos e poderosos e, por outro lado, de desprezar ou pelo menos negligenciar as pessoas pobres, embora necessária para estabelecer e manter a distinção dos postos e a ordem na sociedade, é, ao mesmo tempo, a grande e mais universal causa da corrupção de nossos sentimentos morais. Wow! Corruption of moral sentiments. Corrupção de sentimentos morais. Come on, guys. This sounds like last class. This thing sounds like when we were talking about Ford Pinto, when we were talking about strong contexts, when we were talking about ethical blindness. It is the same sort of discussion. How people actually are interested on how others do and how we are seen by our fellows, right? How we are seen by society, family members, neighbors. Como que a gente é visto pelos outros. All right, so there are these two Adam Smith, and actually you can deduct that there is only one Adam Smith. These things are not incompatible. These things have to converge if we want to deeply understand economics, right? So yes, Adam Smith has a lot to discuss, has a lot to contribute to discussion on how we behave socially, considering his book, The Theory of Moral Sentiments, okay? Okay, now let me show you this picture, which in my opinion is quite amazing. It's a very good illustration of an important point here. Check what you got there. On the first half of the picture, you have one person, this white fellow here, and he's looking outside of the window in such a way that he can understand these other guys. They can't understand what's happening. The darker figures here, they look at the window and all they see is water coming down. So they feel like it's raining. But the white figure on the left-hand side of the picture identifies that it is an illusion. He understands that other people cannot perceive reality in a better way, in an objective way, right? Nevertheless, and now go to the second half of the picture, he also opens up his umbrella. Now think about this for a minute. What would lead you to understand what's going on and still open up his or her umbrella? Now, it feels like he doesn't want to be out of the group. He doesn't want to be different. He doesn't want to behave in the same manner as the majority of society. So this is what we're talking about, okay? There's a name for that. I did not write down here in the class notes, but please remember this word, okay? The name is conformity, conformidade. A gente tem um desconforto em estar desconforme. A gente tem um conforto em estar convergente com os outros. All right, so why is that so? How can we explain that? So first, humans are deeply social animals. We are not only social animals because we like to stay together, because we like large families. We are not social animals only because we like to lunch together. No, we are social animals in a more profound way. Our beliefs, desires, and behaviors are affected by social preferences. What other people like ends up affecting
what we like. If you have any doubt about that, think for a while about this very simple question. What do you prefer? To have a beef, a dish with cow piece, a piece of cow, carne bovina, or to eat a part of a dog? O que você prefere? Comer um bife de carne bovina ou um bife de carne de cachorro? Now, the very question makes us feel sick. A própria pergunta já nos dá enjoo. A gente fala assim, comer carne de cachorro. What about, okay, now this is too much of a stereotype, and people say that Japanese, I don't know, Chinese, Asian people eat dog. But let's be straight about this. What about carne de tatu? Carne de tartaruga? Rã? Carne de rã. All right, what tells you that for any reason you have never tasted carne de rã, you have never tasted turtle, and you still, if someone offers you, you will say, no, that's not my thing. O que te faz negar se alguém te oferecer carne de rã? Well, it turns out that no one told you it was bad. It was not your father, your mother, who taught you when you were a kid, look, this is horrible, don't try. Or force you to try and say, yeah, it's worse, it's the worst thing in the world, right? No, you were not taught to think like that. How do we develop this sensitivity about some other people's food? O que a gente acha asqueroso as práticas alimentares de um povo diferente e a gente não percebe a nossa tendência a pensar social. All right, so the social context will affect profoundly our preferences, okay? So that's what we say that when we say that we are group-minded individuals. It's like our brains are connected and we share thoughts. Somehow these ideas, they end up being transmitted in a social group, in a collective way, right? You understand what it is in the minds of others and often act as if our brains are networked with the brains of other people. Nós entendemos o que está na cabeça das outras pessoas e muito frequentemente nossos cérebros agem como se estivessem conectados aos cérebros de outras pessoas. All right, so, and this now you can see a good explanation for prejudice and discrimination, right? Now you can see how people born in a specific family will end up behaving in a way that is similar to their parents or to their neighbors or to their social context, right? So those things are taught, but not in an explicit way. Essas coisas são ensinadas, são transmitidas, mas não numa sala de aula, de uma forma explícita. Okay? All right, so this is true and this is very, very important idea. And I'm convince you about that, okay? I'm going to try and convince you about that. Okay, so let's talk about another concept here. Human sociality, socialidade humana. The tendency among humans to associate and behave as members of a group. That affects decision-making and behavior and has important consequences for development. Então aquilo não só afeta o nosso comportamento, mas tem profundas consequências sobre o desenvolvimento de um país. Oh, wow, wait, check this out. Now we have a theory that connects us with Celso Furtado.
Agora nós temos uma teoria dos gringos, né, que isso não foi desenvolvido aqui no Brasil, e que nos conecta com o pensamento de Celso Furtado. What do you mean, Luis? What you're talking about, Celso Furtado? Okay, come on, guys. You know, Celso Furtado is one of the most important, if not the most important economist, Brazilian economist, right? And besides writing his famous book, A Formação Econômica do Brasil, aside from that, he wrote lots and lots of other books. And he was, most of the times, trying to fight against underdevelopment. A briga da vida do Celso Furtado é contra o subdesenvolvimento. E ele fala assim, subdesenvolvimento precisa lembrar que há alguma coisa de muito errado quando um pai de família, de uma família rica no Brasil, tem como sonho levar os seus filhos para a Disney e não para a floresta amazônica ou para Foz do Iguaçu. There's something wrong about this wealthy father who prefers to take his kids to Disney World rather than to take them to see Foz do Iguaçu or maybe visiting the Amazon forest. There's something really wrong about that. What's going on here? It's a mentality. It's a shared belief. It's a strange sort of identity in which you like more what is others. Você gosta mais daquilo que não é seu. Despreza o que é seu e você prioriza, admira mais o que é o do outro. So Celso Furtado was one of these guys who was trying to say, we need better elites. If you want to overcome underdevelopment, we will need better leaders. We will need to influence a larger share of our society to think differently. Nós vamos precisar de novas lideranças, nós vamos precisar de uma nova elite capaz de pensar um pouco menos de maneira tão dependente. And that's one word he liked to use a lot. He said, Brazilian people, Brazilian elite, is mentally dependent on foreigners. A mentalidade da elite brasileira é dependente aos estrangeiros. So, this is a deeper root of development, of underdevelopment. É uma raiz mais profunda do subdesenvolvimento. Ter mais fábricas, ter mais carros, pode não mudar a sua situação. Você pode ter mais emprego, pode ter mais renda, mais gente tomando Coca-Cola e mais gente jogando basquete e destruir a floresta amazônica e não valorizar o suficiente Foz do Iguaçu, as praias ou o que for. So, you guys got the idea, right? So, this will impact directly the choices of a country and its development. All right, just to finish here, our social tendencies mean that we are not purely selfish and wealth-maximizing actors, as many economic models and policies assume. As nossas tendências sociais significam que nós não somos puramente egoístas e maximizadores de riqueza, como a maioria dos modelos econômicos tende a assumir, continuam assumindo. All right, so this is a message that we have discussed a few times already, right? Rather, on the other hand, diferentemente, we value reciprocity. A gente gosta, valoriza a reciprocidade. Se eu te faço um bem, você me faz um bem, nós dois saímos melhores. Não é uma troca de soma zero. Os dois saem com uma sensação de ganho. We value reciprocity and we value fairness. Um senso de justiça, de equidade, nos faz bem. We are willing to cooperate in the attainment of shared goals. A gente tem disposição a cooperar quando a gente quer alcançar objetivos compartilhados.
and we have a tendency to develop and adhere to common understandings and rules of behaviors. Nós temos uma tendência a desenvolver e aderir a entendimentos comuns e regras de comportamento, whether or not they benefit us individually and collectively. Independente de aquilo nos beneficiar individualmente ou conjuntamente. Now, think about this. We can have black people who are racist. Black racist people. Nós podemos ter pessoas negras racistas. Aquilo vai contra o benefício individual dele, o benefício das pessoas da família dele e dos benefícios do Brasil como um todo. E ele defende uma suposta superioridade de brancos em cima de negros. É bizarro. If you have like someone that is clearly adhering to an understanding of the world that is against himself, his family, his group, and his society in general. What's going on here? So this is not rational. This is not rationality. It's deeper. It's more profound. It's something that we have to study and not come up with dogmas or saying, yeah, this is it, that's how we do, this is how we do. We have to open up our minds and understand that economic behavior is not separated from social behavior. Actually, economic behavior has to be seen as one of the aspects of human behavior, but many times it is not the most important one. Now, if you're still not convinced of this, check out this sentence, this next sentence, okay? Please pay attention. This is one of the most important messages in this semester. Pay attention to this. A key consequence of sociality for the development of nations is that groups and even entire societies can get stuck in a collective pattern of behaviors such as corruption, segregation, civil war, that arguably serves the interests of almost no one. Uma consequência chave da socialidade é que o desenvolvimento das nações uma das principais consequências da socialidade para o desenvolvimento das nações é que grupos e às vezes sociedades inteiras podem ficar travadas, limitadas a um padrão de comportamentos coletivos como corrupção generalizada, segregação e guerra civil. Todos três que dá para perceber que servem a uma pequena minoria das pessoas. E, no entanto, todos comportam-se daquela maneira. Every single person, with a few exceptions, behave in such a way. You can have a corrupted society. You can have an aggressive, self-aggressive society. Uma sociedade que se agride continuamente. How long do you think that Palestinians and Israeli will kill each other? For how many more years? Por quantas décadas a mais vocês acham que os israelenses e os palestinos vão continuar se matando? This is a pattern of behavior. And these people are stuck. They can't get away. They are stuck. They are locked up in a dynamics that they cannot escape. Sociedades que estão trancadas num padrão de comportamentos e não conseguem escapar. This thing can last forever. Esse tipo de coisa pode durar para sempre. Elas podem passar milênios se matando, se degladiando.
and this reproduce itself. So we have to understand how important this is. If we want Brazil to get away of this poor condition that we live in, we have to understand these things. We have to discuss these things in an economics class. Right? You guys agree, right? Please raise your thumbs up there just to make me realize that you can follow. Thank you, Thiago. Davi, Elvídio. All right. So that was the bad news, right? That sociality can keep us locked up. A socialidade pode nos manter travados. On the other hand, even temporary interventions can have large and lasting positive effects on a community. Por outro lado, mesmo intervenções temporárias podem ter efeitos duradouros e grandes numa comunidade. So you can observe that all over Brazil. Sometimes you have a special leadership, líder especial, uma liderança diferente. Sometimes you have a history that makes community operate in a different fashion. Nós temos comunidades no Brasil inteiro e mesmo em cidades como Recife que conseguem avançar, que por algum tipo de intervenção, algum tipo de experiência, de vivência daquela comunidade, umas conseguem avançar mais rapidamente que outras. Okay, so if that is all true, and we believe it is, we have scientific research showing that this is true. If that is all true, then policymakers should not underestimate sociality. Os formuladores de política pública não deveriam ignorar as nossas preferências sociais, a nossa socialidade, como eles fazem. Oh yeah, do they do that? Yes, they do. Think about it. If you drive too fast, what you get? You get a ticket. Se você dirigir muito rápido, o que você recebe? Uma multa. This is economics. This is rationality. This is pure economics. Now, some other people in some other places, if you drive too fast, they send to you a picture of a car crashed in the region in which you were driving too fast. Em alguns lugares desse mundo, se você dirigir rapidamente, a primeira vez, você não recebe uma multa, recebe uma foto. Ou então uma informação dizendo assim, por ano, aproximadamente 250 pessoas são assassinadas naquele trecho de rodovia em que você estava dirigindo mais rápido. This is sociality. If you give people this information, if you give them a picture, you are somehow conveying a different message. De alguma forma você está mandando uma outra mensagem. Não é no bolso, não é na conta, no cálculo, deixa eu ver se vale a pena dirigir e correr o risco de levar multa. Você está falando para as pessoas assim, você não gostaria de morrer, nem que alguém que você ama morresse atropelado. No entanto, você está participando desse tipo de loucura. Okay, so we have this innate desire for social status. We have a tendency to identify with groups and help others. And we have a propensity to cooperate with others who are cooperating. Nós temos essa tendência a cooperar com outras pessoas que estão cooperando. And almost never you're going to see anything related to that in public policy. Quase nunca você vai ver qualquer mínimo aspecto dessa natureza no desenho de políticas públicas. And then we have to ask, why? Why is that so? Lack of imagination? They haven't studied? Oh, come on. We are talking about what is wrong here. We are saying that people share their beliefs.
As pessoas têm preconceito contra essa ideia. As pessoas têm preconceito contra qualquer coisa que não seja dar uma multa, atirar no bolso da pessoa. All right, guys, let me see what you guys think about this. We're going to have to finish a little bit early today, so I'm going to quit the presentation right now, but I want to hear, how do you like this stuff? Gostaram desse assunto? O que vocês têm a comentar para mim? Eu gosto bastante. No geral, a cadeira em si eu tenho gostado muito. Assim. Esse assunto eu acho de extrema relevância, sabe, Maia? Quando você perguntou essa questão, por que, né, desse preconceito da política pública não levar em conta, né, enfim, essas preferências e tudo mais, eu fico imaginando que deve ter um aspecto muito associado a essa primeira questão aí, né, assim, uma sociedade que está ali travada, né, num comportamento padrão coletivo e que as pessoas ficam ali interagindo nesse padrão, né, e para você sair daquilo ali, realmente eu acho que assim é necessário que exista uma liderança pensando realmente fora da caixinha que possa influenciar, né, esse grupo abaixo que toma decisões ou que elabora políticas a também pensar fora da caixinha, né? É Porque verdade. senão eu acho que fica bem difícil você conseguir escapar, né? Assim, na verdade é um processo de desconstrução, né? E a Exato. gente tem que elaborar do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo. Então, assim, Exato. é bem difícil, é bem complicado. Você, por exemplo, você deu o exemplo ali fez uma pergunta para a gente né, o que é que mais te impacta do ponto de vista, se eu disser para você se vai comer uma carne de boi ou uma carne, né? Eu já te falei, eu sou vegano. Para mim, a minha cabeça já é totalmente desconstruída nesse sentido. As duas falas para mim me impactam igualmente. Eu já penso, assim, a gente chama isso de especismo, né? A minha cabeça já é anti-especista. Então, assim, é isso. É como você vai se desconstruindo e as coisas vão se apresentando para você de uma forma diferenciada. E você passa a elaborar as coisas também de uma forma diferenciada, né? Pois é, a tua fala é muito boa, Thiago. Assim, eu gosto muito de você trazer essa ideia do veganismo, mas eu me espanto positivamente toda vez que eu me deparo com novos padrões de alimentação, entre pessoas mais jovens, mais comum, né? A gente vê isso, mas também com novos padrões de comportamento sexual, de assunção de papéis de gênero, né? Hoje em dia a gente consegue ver com muito mais naturalidade que há 30 anos atrás um casal gay, você andando, fazendo carinho e tal. Eu me lembro até muito recentemente das pessoas quererem agredir um casal gay por estar fazendo carícias em público. E é uma coisa que é tão evidentemente bizarra, né? Porque você fala assim, você não tem raiva de querer bater em alguém se tiver um homem e uma mulher beijando. Por que você tem raiva se tiver duas meninas ou dois rapazes beijando? É uma coisa assim tão assustadora, mas por outro lado, eu vejo com muito, muito otimismo a velocidade com que esses padrões estão se alterando. Ainda tem uma resistência, né? Tem uma sociedade ainda preconceituosa e tal, mas os padrões estão sendo mais libertadores. Eu acho que isso passa muito também pela mídia, né? A quantidade de novelas, filmes, que a gente acaba sendo exposto a outros padrões de comportamento. Eu acho que tem a ver. Eu acho que tem uma influência muito grande também das mídias sociais, sabe? Da internet no geral, as mídias sociais. E aí a gente cai numa outra discussão, que aí volta aí para o início da tua aula também, né? Essa questão do ser humano querer estar representado, né? Querer estar ali, se sentir Conforme. parte, né? Conforme. E aí entra nesse aspecto que a gente tem percebido hoje também, né? As mídias sociais no geral. Tem até um documentário, né? O Dilema das Redes, né? No Netflix, mostrando como a gente hoje também está se agrupando em bolhas, né? E a gente se agrupa em bolhas e só
enxerga aquilo que roda naquela nossa bolha e não Uhum. consegue enxergar fora da bolha, e esse estar inconforme também leva a gente a se polarizar, né? Também tem esse outro aspecto, né? O quanto que a gente termina se polarizando e não conseguindo enxergar o outro lado. Então, Exato. assim, a gente está vivendo um mundo complexo pra caramba, rápido, É. dinâmico, não é simples. É. A gente vai voltar a falar sobre o Dilema das Redes, o filme lá da Netflix. This is a very good piece of material that we can discuss later, okay? Thanks so much, Thiago. Thanks for your comments. Ovidio, you want to participate or? Boa noite, Maia. Boa noite, Boa noite. colegas. Eu fico pensando assim, né? O nosso país, né? O Brasil é um país de renda mediana Uhum. e, assim, tem todo o potencial para ser um país de renda alta, né? Mas deixa, assim, escapar as oportunidades, né? Por conta de interesses particulares de políticos, de empresários, da classe dominante que, assim, não dá a mínima atenção aos jovens, né? Uma escolaridade adequada, você está perdendo um potencial de força de trabalho, de capital humano, Uhum. né? É. Que poderia, de repente, deslocar a gente de uma situação de uma renda mediana para uma renda alta, né? Porque, na realidade, tecnologia quem faz é o ser humano. Se você não investe em ser humano, tecnologia, então você praticamente não vai desenvolver, vai estar comprando de fora, né? É. A gente viu o caso aqui da 5G, né? A gente está comprando tecnologia de fora, praticamente, né? Uhum. Espero que isso, como também é uma tecnologia revolucionária, possa também, pelo menos, vir a melhorar alguma coisa na renda da nossa sociedade. Mas É. fico pensando assim, então essa questão do individualismo tem muito a ver com a corrupção, né? Porque você vê o que é que está acontecendo. Hoje eu estava ouvindo a CBN, né? E a CBN atacou muito o governo PT e hoje está atacando o governo Bolsonaro. Mas Uhum. você chegar e ouvir a CBN dizer que o que está acontecendo hoje com relação a essa questão dos precatórios, né? Uhum. É, o mensalão era uma coisa diminuta em relação ao que está acontecendo. Ou Uhum. seja, um governo que veio com a falácia, né? Enganou o meio mundo de gente e hoje está mostrando o que realmente é um atraso completo, né? É. É E verdade. assim, eu acho que não só o executivo, mas você vê um Congresso Nacional totalmente corrupto, tá entendendo? Se deixando vender e assim, a população, os jovens, o que a gente, né, pode esperar aí desses jovens que estão aí no sinal, podendo tá tendo uma formação melhor, estão vendendo bugiganga, tá entendendo? E a gente precisando de pessoas que cuidem da sociedade, que cuidem do meio ambiente, que cuidem de melhorar a vida, É. né? Ou seja, é uma questão sustentável, né? Porque são os jovens que vão garantir o futuro desse país. Então, assim, para onde é que a gente vai acabar nessa situação, né? Infelizmente, eu fico muito triste com isso, sabe? Eu entendo o vídeo, mas ó, vou um conforto, tá? Do jeito que a nossa disciplina está caminhando, você vai entender exatamente como que nós vamos superar. Você vai entender quais vão ser os caminhos que nós vamos superar esse estado de coisas, tá? Claro que passa pelo sistema político, como você já mencionou bem aí, mas tem alguns detalhes, né, de como que o nosso sistema político funciona, por que que ele funciona dessa maneira, e isso tem muito a ver ainda com esse conceito que a gente está discutindo, da socialidade, da conformidade. Então, ao contrário do que muita gente pensa,
a responsabilidade do capitalismo sobre isso é pequena. Tem uma responsabilidade muito mais profunda na natureza humana, que nós vamos mostrar como que ela ajuda a explicar a grande maioria dos problemas do planeta. E explica até muito também do Não, como funciona o capitalismo. com certeza, eu não estou colocando a culpa no capitalismo, eu estou colocando a culpa no comportamento, É, né? No comportamento, principalmente no comportamento dos líderes, né? Que eles não estão demonstrando nada de bom para a nossa sociedade. é. Legal, pessoal. Mas Vou estamos aqui. interromper aqui a gravação, tá, gente? Mas obrigado aí pela participação.